Beleza, galera? Então vamos começar o nosso curso aqui falando agora de química orgânica, conceitos básicos para que você se torne bem fera neste assunto de grande importância. Então vamos lá, galera. O que é química orgânica? Então vamos voltar bem aqui nossa fita, tá certo? Vamos colocar bem aqui e nós vamos começar com o conceito então de química orgânica para que a gente entenda, tá certo? Vamos lá, então, virando aqui. Química orgânica, então, é a parte da química que estuda os compostos de carbono. O que nós queremos dizer para você e para que você entenda? Todo e qualquer tipo de composto orgânico terá que ter na sua composição pelo menos um átomo de carbono. Ou seja, todo composto orgânico terá carbono na sua composição. Então, como os exemplos que nós estamos vendo aqui, né? 4 exemplos, todos os compostos vão ter átomos de carbono na sua composição. É claro que vai mudar a quantidade de carbono para cada estrutura, mas o que é importante é que todo composto orgânico terá carbono na sua composição, por isso química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbonos. Então, de uma maneira bem geral, o que não tem carbono na sua composição não será orgânico, será o que? Inorgânico. Apresentou carbono na sua maioria, existem algumas exceções, nós já vamos falar um pouco sobre eles, mas o composto orgânico tem que ter carbono, tá certo? O que eu quero dizer de algumas exceções para a gente? Nós vamos ter uma pequena quantidade de compostos inorgânicos que vão ter carbonos na sua composição, ok? Bom, agora por que eles não são considerados orgânicos, né? Pessoal, nós vamos ter várias características diferentes, nós não vamos entrar no detalhe agora no momento, mas não é para a gente quebrar a cabeça com isso. Por quê? Quanto mais nós formos nos aprofundando sobre o assunto da química orgânica, vai ficar muito fácil da gente perceber isso. Então, por exemplo, né? Como vai ser essa percepção? A gente vai dar aqui um exemplo do gás butano para você, tá bom? A percepção é a maneira como o composto vai se apresentar para mim. Então, a maneira como a gente vai escrever o composto orgânico é muito diferente do composto inorgânico, tá certo? De maneira, então, que uma forma bem característica da gente fazer essa representação é através, por exemplo, do que nós falamos de fórmula estrutural plana, tá certo? Fórmula estrutural plana, que é esta primeira representação que nós estamos vendo aqui, tá certo? Essa primeira representação, ela é uma representação em que nós vamos enxergar todas as ligações que são representadas pelos traços, ok? Todas as ligações entre todos os elementos que compõem um composto. Então, isso é muito característico para a química orgânica. Uma outra representação que é muito característica para a química orgânica é o que nós chamamos de fórmula condensada. Na fórmula condensada, nós já não iremos já enxergar todas as ligações, né, todos os traços entre os elementos que compõem um composto, tá bom? Então, serão resumidos. Então, geralmente serão extraídos, nós não iremos enxergar basicamente os traços entre os carbonos e os hidrogênios, tá bom? Nós não enxergamos geralmente, ok, os traços entre os carbonos e hidrogênios, tá bom? Na verdade, não precisa ter nenhum traço, mas basicamente a gente enxerga os traços entre os carbonos, tá bom? Mas a gente vai detalhar melhor isso para você, tá bom? Na fórmula condensada, os hidrogênios ficarão atrelados aos átomos de carbono. A fórmula em linha, que é a fórmula mais simplificada que você tem, será uma maneira de você representar aquilo que nós chamamos de cadeia carbônicas. Falaremos isso em uma outra aula, de uma forma mais específica, tá bom? Os carbonos, tá? Nós vamos pegar a fórmula em linhas para entender todas as outras, tanto a estrutural como a condensada, quanto a chamada molecular. Então, aqui eu tenho esse composto representado na fórmula em linhas. Bom, se ele é um composto orgânico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é identificar os carbonos, ou quantos carbonos ele vai ter. Para isso, nós vamos utilizar a seguinte técnica. Cada ponta livre, tá certo? Cada ponta livre ou extremidade livre será uma representação de um átomo de carbono. Então, como essa minha estrutura, eu tenho duas pontas livres, uma na esquerda, outra na direita, eu tenho dois carbonos, duas pontas, dois carbonos.
E também nós vamos ter nas quebras, que nós chamamos de vértices, tá bom? E que são as quebras aqui, ó. Aqui eu tenho uma quebra, então é um átomo de carbono. Logo mais eu tenho uma outra quebra, também é um átomo de carbono, então não esquece. Na fórmula em linhas, os carbonos estão aqui nas quebras, seja nos vértices, né, ou na junção dos segmentos de retas e nas pontas livres, tá certo? Ou extremidades livres, se assim você quiser, ok? E aí é só a gente colocar os hidrogênios. A técnica que a gente vai utilizar aqui é a seguinte, tá bom? A linha é a seguinte, o carbono ele fica feliz com 4 traços ao redor deles. Então, não esquece, o carbono fica feliz com 4 traços ao redor dele. Então, o que a gente vai perceber aqui? Eu vou trocar a corzinha aqui para a gente ver, tá bom? Se eu olhar de forma isolada, galera, esse carbono aqui da esquerda, tá bom? Esse carbono aqui da esquerda, o que a gente observa? Que ele já tem essa ligação aqui, olha, ele já tem um traço, tá bom? Ele já tem um traço. Então, para ele ficar feliz, para se chegar em 4, faltam quantos? Faltam 3 traços, tá bom? Eu vou retirar aqui essa parte para que a gente faça melhor, então não esquece disso, tá bom? Ele já tem o que aí? Ele já tem, vamos colocar de volta aqui, o carbono, tá bom? Agora de um por um, ele já tem um traço. Para ficar feliz, faltam 3. E esses 3 eu vou colocar de forma separada. O próximo carbono. É importante que você faça a seguinte observação, que esse próximo ele já se encontra entre 2 traços. Esse aqui, que liga com esse outro carbono, que nós vamos colocar, e esse outro traço que está se ligando com esse carbono da tua esquerda. Então, ele está entre 2 traços, já tem 2 para chegar em 4, para ficar feliz, faltam mais 2, tá certo? Então, vamos colocar aqui. O próximo, galera, já tem aqui, então, um traço aqui na esquerda, com mais um aqui para a direita, está entre 2. Para chegar em 4, faltam quantos? Faltam 2. E esse da ponta, ele já tem esse aqui. Então, a linha vale para os 2 elementos, tá certo? Sempre uma linha, uma ligação, né, entre 2 elementos. Então, esse já tem 1 para 4, faltam 3. E cada traço, galera, que você colocou aqui, tá bom? Na verdade, é um átomo de... Vou tentar colocar aqui para você. Já é um átomo de, no caso, hidrogênio. Então, assim, você já chega, né? Não vai ficar muito perfeito por causa do desenho aqui, mas assim você já chega na fórmula estrutural o quê? Plana. Beleza? Então, nós fizemos da fórmula em linhas a fórmula em plana. E se a gente quisesse fazer a condensada? Vamos lá, vamos apagar aqui, vamos fazer a condensada, tá bom? Como é que ficaria a condensada? Vou tocar só essa cor aqui pra gente. A condensada seria o seguinte, então, não esquece que os carbonos estão nas pontas e nos vértices. Então, aqui está o carbono, ele já tem um. Qual é a jogada agora para fazer a condensada? Bom, em vez da gente colocar traços agora, o que nós vamos escrever? Os hidrogênios, sempre no sentido de chegar em 4. Então, como ele já tem aqui um traço, tá certo? Para chegar em 4, quantos hidrogênios eu vou colocar? 3. Beleza? Essa será a mudança. Então, o próximo carbono se encontra entre 2 traços, ok? Para chegar em 4, faltam 2. Só que em vez de eu escrever 2 traços, o que eu faço agora? Eu escrevo hidrogênios. Nesse caso, foram o quê? 2. Próximo carbono também se encontra entre 2 traços. Para chegar em 4, faltam 2. E esses 2 que eu vou colocar são átomos de hidrogênios. O carbono da direita já tem 1. Para chegar em 4, faltam o quê? Faltam 3. Isso, exatamente aqui. 3 hidrogênios. E a fórmula molecular? A fórmula molecular eu posso tirar da fórmula estrutural plana, eu posso tirar da condensada, tá bom? E daí linhas que a gente está fazendo em cima dela. Pessoal, a fórmula molecular, ela representa os tipos de elementos diferentes que estão na composição de um composto. Então, esse composto ele é feito só de carbono e hidrogênio. Então, eu coloco aqui primeiramente o carbono e confira a quantidade de carbono que existe. Então, da esquerda para a direita, dá para você perceber que nós temos aqui um total de 4 carbonos.
Aqui eu coloco o carbono e depois dele eu coloco o número 4. Então, para representar o total de 4 carbonos que esse composto apresenta. A mesma ideia eu vou fazer para os hidrogênios, tá certo? Então, eu coloco aqui os hidrogênios, ok? E agora eu confiro o total de hidrogênios na minha molécula. Então, aqui já tem 3, com 2 dá 5, com 2, 7, e com 3 o quê? Vai dar um total de 10. Então, essa é a fórmula molecular desse composto. Beleza, galera? Vamos para mais um exemplo aí, né? Pessoal, a gente passou aí uma junção de segmentos de segmento de duas retas, né? Mas se fosse uma junção de um segmento de 3 retas, tá certo? Você já sabe, né? Você já sabe aqui, vamos trocar só a corzinha aqui. Você já sabe que cada ponta é um carbono. E aí aqui a questão, né, diferente da anterior, é a seguinte. Eu tenho aqui uma junção de 3 retas. Então, essa junção também representa um átomo de carbono. E aí já fica fácil, tá bom? Tá certo? Esse carbono aqui da esquerda, ele tem um traço, né? Para chegar em 4, vamos fazer aqui a condensada, que é mais fácil. Faltam 3. Carbono da direita, ele tem um traço, né? Como eu refiro a esse aqui, galera. Para 4 faltam 3. E esses 3 são hidrogênios. O de cima, ele já tem um aqui, né? Para 4 faltam 3. Então, fica CH3. E esse do meio, ele já tem aqui um, né, galera? 2 com o de cima e 3 com esse de baixo indo para a direita. Para 4, falta apenas 1. Aí eu coloco CH, viu, gente? Não precisa você colocar CH1, tá certo? E a molecular? Fácil. Nós vimos que ele tem um total de 4 carbonos. E aí, quantos hidrogênios? É só conferir aqui, ó. 3 aqui, com mais 3 dá 6, com mais 3, 9, e com mais esse aqui vai dar um total de 10. Bem parecido com o outro, tá certo? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá, então. Pessoal, se por acaso a gente tivesse aqui, vamos colocar aqui, um triângulo, né? Um triângulo, vamos trocar aqui a corzinha. Quantos carbonos e quantos hidrogênios eu teria aqui? Pessoal, muito fácil, né? O triângulo seria o seguinte, cada ponta dele aqui é um átomo de carbono. E cada carbono no triângulo já se encontra entre 2 traços. Então, cada carbono nesse triângulo, na realidade, precisaria apenas de 2 o quê? Hidrogênios, tá certo? Você pode colocar aqui para trás, não tem problema nenhum. Vai fazer o sentido de estar ligado, ou você colocar H2C ou CH2, dá no mesmo, tá bom? A fórmula molecular, então, ficaria aqui o seguinte. 3 carbonos e um total de 6, né? 2 aqui, com 2 dá 4, com 2 dá 6, tá certo? Em próximas aulas, próximos vídeos, nós colocaremos mais exemplos para você. Até lá!